Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade moderna e elegante, Emily Carter, uma mulher de 28 anos, planeja o casamento dos seus sonhos com Mark Reynolds, um homem carismático, atencioso e ambicioso. Desde que se conheceram na universidade, o relacionamento parecia perfeito, cumplicidade, projetos em comum e amor sincero. Mas tudo muda quando a mãe de Emily, Catherine Carter, uma mulher sedutora e sofisticada de 50 anos, conhece Mark em um jantar em família. Catherine é uma mulher independente, bonita e charmosa que sempre gostou de homens elegantes e confiantes. Rapidamente, ela sente uma atração inexplicável e intensa por Mark, uma atração que jamais imaginou que sentiria pelo noivo da própria filha. Mark, por sua vez, está imerso em uma mistura de confusão e culpa. Ele se importa profundamente com Emily, mas não consegue negar seu crescente fascínio e proximidade com Catherine, que parece compartilhar seus gostos e ambições e compreende aspectos de sua personalidade que ninguém mais percebe. Esse triângulo proibido se transforma em um perigoso jogo de olhares, tensões sutis e segredos indizíveis, ameaçando não só o casamento, mas toda a dinâmica familiar. A noite caía lentamente sobre a cidade, e as luzes douradas dos prédios refletiam-se nas janelas da sala de estar da casa dos Carter. Emily estava nervosa, mas radiante. Ela havia organizado um jantar especial para apresentar Mark à sua mãe, Catherine. Era um momento que ela esperava há muito tempo. Mark chegou, elegantemente vestido em um terno azul marinho de corte impecável. Seu sorriso caloroso fez o coração de Emily bater um pouco mais rápido. Catherine, sentada na grande poltrona de couro da sala de estar, cumprimentou-o com cordialidade impecável, mas algo em seus olhos revelava uma curiosidade inesperada. Mark, é bom finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse ela com a voz suave, mas cheia de charme. O prazer é meu, Catherine. Emily me contou tanto sobre você, respondeu Mark com um sorriso sincero. À medida que o jantar avançava, as conversas começaram com banalidades, projetos profissionais, viagens passadas, lembranças da infância de Emily. Mas aos poucos, Catherine e Mark descobriram semelhanças surpreendentes. O mesmo senso de humor, os mesmos gostos para vinho e arte contemporânea, e uma maneira semelhante de analisar o mundo ao redor. Emily, absorta em seus pratos e em seus comentários ocasionais, não percebeu imediatamente a sutil tensão que se formava entre sua mãe e seu noivo. Mas em certo momento uma risada compartilhada, uma troca de olhares um pouco longa demais, fez Emily estremecer. Uma vozinha em sua cabeça disse: algo está acontecendo, algo que eu não entendo. Catherine, por sua vez, sentiu-se sobrecarregada por essa proximidade inesperada. Sabia que esses sentimentos eram perigosos, quase tabu, mas não conseguia ignorá-los. E Mark, embora preocupado com suas próprias reações, percebeu-se sentindo uma mistura de admiração e atração por aquela mulher elegante e segura de si. A noite terminou com sorrisos educados, mas no silêncio do carro que levou Emily para casa, ela já sentia que algo havia mudado. O jantar que supostamente aproximaria sua família e seu noivo acabará de acender uma faísca invisível e perigosa, que ninguém poderia ter previsto. Nos dias que se seguiram, Emily estava animada com os planos para o casamento, mas não conseguia deixar de se lembrar de certos momentos do jantar. Às vezes, notava pequenos gestos, uma risada um pouco longa demais entre sua mãe e Mark, olhares trocados que pareciam transmitir mais do que simples amizade. Ela balançou a cabeça para clarear esses pensamentos, convencida de que sua imaginação estava lhe pregando peças. Mark, por sua vez, estava perturbado. Afirmava ser leal a Emily, mas não podia negar que sentia fascínio por Catherine. Ela tinha uma elegância natural, uma confiança que o cativava, e sempre que conversavam a sós, ele sentia uma tensão suave, porém irresistível. Numa tarde de sábado, Emily e Mark decidiram visitar Catherine para ajudá-la a escolher a decoração do casamento. A casa de Catherine era espaçosa, iluminada e tinha toques artísticos que refletiam sua personalidade refinada e apaixonada. Enquanto Emily se ocupava com os arranjos florais, Mark e Catherine se encontraram perto do piano na sala principal. Catherine lhe mostrou um antigo disco de vinil que adorava, e começaram a conversar sobre música. As conversas eram fluidas, leves, mas cada sorriso, cada gesto parecia prolongar o momento um pouco demais. Emily, por sua vez, ouviu risadas e se virou, pensando que as tinha flagrado compartilhando um segredo. Mas só viu olhares inocentes e sorridentes. Mesmo assim, um arrepio percorreu sua espinha. Há algo que não vejo claramente.
Mais tarde, enquanto caminhava para casa, Emily não pôde deixar de sentir uma mistura de entusiasmo e preocupação. Ela amava Mark e amava sua mãe, mas um sentimento estranho lhe dizia que as coisas poderiam se complicar se essa proximidade continuasse. E em algum lugar, Catherine, sozinha em seu quarto naquela noite, pensou em Mark com uma intensidade que jamais sentirá por um homem noivo da própria filha. Sentia-se culpada, mas incapaz de controlar essa atração. O perigo silencioso estava se aproximando, pronto para virar a vida de todos eles de cabeça para baixo. Na semana seguinte, Emily sentiu uma atmosfera estranha se instalando entre sua mãe e Mark. Cada ligação, cada mensagem, parecia mais animada quando ela não estava por perto. Catherine começou a buscar oportunidades para passar um tempo com Mark sob o pretexto de discutir casamento ou planos familiares, e Mark, apesar de tudo, se deixou levar por essas discussões prolongadas. Certa noite, Emily chegou cedo do trabalho e encontrou Mark e a mãe sentados no sofá da sala, rindo à beça. Seus joelhos quase se tocavam, e o calor da proximidade era palpável. Emily sentiu uma pontada de ciúme e preocupação tomar conta dela. Tentou sorrir, mas sua voz tremeu um pouco. Ah, vocês estavam falando sobre casamento? Ela perguntou. Sim, claro, querida, respondeu Catherine com um sorriso um pouco doce demais, algo que Emily nunca tinha visto antes. Mark apenas assentiu, um pouco envergonhado. Mais tarde naquela noite, Emily não conseguia dormir. Imagens da mãe e do noivo sentados tão juntinhos no sofá a assombravam. Ela se perguntava se seus instintos estavam lhe pregando peças ou se algo real estava acontecendo. No dia seguinte, Catherine enviou uma mensagem a Mark para lhe mostrar uma ideia de decoração que Emily havia sugerido. O tom da mensagem era descontraído, mas havia uma sutileza na maneira como Catherine falava com Mark. Como se estivesse tentando criar uma conexão mais pessoal e íntima. Mark, perturbado, respondeu com cautela, ciente de que aquelas trocas agora eram perigosas. Mas não podia negar que apreciava a cumplicidade silenciosa com Catherine. Cada conversa era uma mistura de culpa e fascínio. Emily começava a notar os pequenos sinais, os sorrisos compartilhados, os olhares trocados e, acima de tudo, a maneira como sua mãe parecia buscar momentos a sós com o noivo. Ela ainda não sabia como lidar com a situação, mas uma coisa era certa: algo estava mudando, e ela temia o que isso poderia significar para o seu casamento. O triângulo invisível começava a se formar, pronto para testar os limites do amor, da lealdade e da moralidade familiar. Poucos dias depois, Emily pediu a Mark que a acompanhasse a uma feira de arte onde Catherine havia sido convidada para uma exposição particular. Catherine insistiu em mostrar algumas das obras, alegando que precisavam delas para se preparar para o casamento e decorar a casa. Desde o momento em que chegaram, o ar estava carregado de uma tensão sutil. Catherine guiou Mark com naturalidade pelas pinturas e esculturas, e cada gesto, cada olhar parecia carregado de uma intimidade que só Emily percebia. Ela notou a maneira como Mark a ouvia com admiração, o jeito como ele sorria diante de seus comentários, um sorriso que parecia durar um pouco mais do que deveria. Em certo momento, Emily se afastou para observar uma escultura no canto, deixando Catherine e Mark sozinhos por alguns minutos. Ao retornar, encontrou-os mais próximos do que nunca, rindo baixinho, como se compartilhassem um segredo. O coração de Emily se apertou, e um sentimento de preocupação se misturou à raiva. Há algo que estou perdendo, e não quero saber. Catherine, ciente da proximidade, sentiu uma mistura de prazer e culpa. Cada sorriso que ele trocava com Mark a enervava, mas ela não conseguia ignorar o fascínio que ele exercia sobre ela. Disse a si mesma que não deveria ceder, mas a tensão entre eles estava se tornando cada vez mais difícil de controlar. Após a exposição, a caminho de casa, Mark teve um momento em que se desculpou por um gesto desajeitado. Seus dedos roçaram na mão de Catherine ao pegar um folheto. Catherine sentiu um arrepio percorrer sua espinha e rapidamente desviou o olhar. Emily, sentada perto, imediatamente sentiu a atmosfera estranha, mas não disse nada, perturbada demais para formular seus pensamentos. Aquela noite marcou um ponto de virada. A atração se tornará tangível, quase impossível de ignorar. Emily, apesar da confiança inicial, começava a sentir um medo insosso. E se aquele caso proibido se desenvolvesse? No silêncio de seu quarto naquela noite, Catherine se perguntou como pôde chegar a esse ponto, e Mark, sozinho em seu apartamento, refletiu sobre a complexidade de seus sentimentos. Lealdade a Emily ou fascínio proibido por Catherine? O perigo não era mais invisível. Estava ali, pronto para explodir a qualquer momento.
Alguns dias depois, Emily teve uma reunião no trabalho até mais tarde e pediu a Mark que fosse à casa de sua mãe para finalizar alguns detalhes da recepção. Mal sabia ela que aquela tarde simples seria o ponto de virada. Assim que a porta se fechou atrás dela, a atmosfera mudou. Catherine convidou Mark para sentar-se na sala de estar, e as discussões formais sobre o casamento começaram. Mas logo as conversas assumiram um tom mais pessoal. Sabe, Mark, começou Catherine, com a voz ligeiramente trêmula, eu percebi que nunca te vi de verdade, não como vejo agora. Mark sentiu o coração disparar. Sabia que aquelas palavras eram perigosas, mas não conseguia desviar o olhar. Eu não entendo, Catherine. Ah, não é nada, só que, ela hesitou, olhando para baixo, eu me sinto bem com você. Mark ficou em silêncio por um instante, ciente de que o que sentia por ela era proibido, mas impossível de ignorar. Ele mudou a conversa para um detalhe do casamento para disfarçar sua confusão, mas Catherine se aproximou um pouco mais, e a proximidade de seus rostos fez seus corações baterem em uníssono. Enquanto isso, Emily, presa num engarrafamento a caminho de casa, sentia uma inquietação crescente sem saber por quê. Uma premonição, uma intuição, algo estava acontecendo com sua mãe. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos, mas, no fundo, um medo surdo se instalava. Na casa de Catherine, o silêncio se instalou. As palavras falharam, substituídas por uma tensão palpável. Cada gesto, cada olhar parecia aproximá-los, apesar da culpa. Catherine lutava contra a atração, mas Mark parecia sentir o mesmo fascínio proibido. Por fim, Catherine se levantou abruptamente, como se quisesse interromper o momento perigoso. Preciso fazer o chá, disse ela com a voz trêmula. Mark assentiu, aliviado pela interrupção, mas incapaz de escapar do que sentia. Quando Emily finalmente entrou, encontrou os dois sozinhos na sala, visivelmente constrangidos, mas escondendo o desconforto com sorrisos educados. Ela ainda não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa: a aparente calma não refletia a realidade. Naquele dia, o triângulo proibido ganhou uma nova dimensão. A atração não estava mais escondida, e o medo de Emily logo se transformaria em uma dolorosa certeza. Emily passou os dias seguintes com uma sensação constante de inquietação. Cada mensagem no celular de Mark, cada ligação de sua mãe, parecia esconder algo. Ela tentou se convencer de que era imaginação, mas as pistas continuavam se acumulando. Certa tarde, enquanto arrumava a caixa de correio de Catherine para surpreendê-la, Emily encontrou um pequeno bilhete dobrado sobre a mesa de sua mãe. As palavras eram simples, quase inofensivas, mas o tom era íntimo e afetuoso. Obrigada por terem vindo hoje, foi especial. Mal posso esperar para ver vocês de novo. Emily sentiu o coração afundar. É o Mark. É sobre o Mark, eu sei, pensou ela. Rapidamente guardou o bilhete no bolso, decidindo observar antes de confrontar alguém. Mais tarde naquela noite, ela ouviu a mãe e Mark trocando olhares durante o jantar. Nada concreto, apenas momentos fugazes, mas para Emily, cada gesto se tornava uma prova, cada sorriso, uma confirmação de seus medos. Emily decidiu ir com calma. Depois do jantar, ela se aproximou de Mark na sala de estar, tentando manter o tom neutro. Mark, você tem passado muito tempo com a mamãe ultimamente. Está tudo bem? Ela perguntou, com a voz um pouco trêmula. Mark olhou para baixo, ciente de que Emily havia notado algo. Sim, está tudo bem. Estamos apenas falando sobre os preparativos do casamento. Mas Emily não estava convencida. Ela sabia que algo estava acontecendo nos bastidores. A culpa nos olhos de Mark e a maneira como ele evitava certos olhares. Tudo sugeria que ele e a mãe tinham uma conexão que nunca deveriam ter. Por sua vez, Catherine, sozinha em seu quarto, repassava mentalmente seus próprios sentimentos. Cada momento passado com Mark revelava uma cumplicidade que ela jamais imaginaria ser possível, mas ela se sentia culpada, ciente de que estava cruzando uma linha invisível, porém crucial. Aquela noite marcou um ponto de virada para Emily. Suas suspeitas estavam se tornando quase certezas. E quanto mais ela observava, mais sentia o perigo iminente, pronto para virar sua vida e seu casamento de cabeça para baixo. O desconforto de Emily havia chegado ao auge. Cada sorriso trocado entre sua mãe e Mark, cada gesto, cada palavra parecia confirmar o que ela temia há dias. Ela decidiu que era hora de confrontar a situação antes que ela piorasse ainda mais. Certa noite, depois do jantar, Emily permaneceu na sala de estar com a mãe e Mark, tentando provocar um diálogo. A tensão era palpável. Mãe, Mark. Emily começou com a voz trêmula, mas firme. Eu não sei como te dizer isso, mas sinto que tem alguma coisa acontecendo entre vocês.
Catherine congelou, surpresa e culpada. Mark olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente. O silêncio pairava pesado, quase sufocante. Emily, Catherine sussurrou com a voz suave, mas cheia de remorso. Não é o que você pensa. Então me explique, disse Emily com lágrimas nos olhos. Por que esses olhares, esses gestos? Por que esses momentos de solidão que eu sempre pego? Mark, dividido entre a lealdade a Emily e a atração que não conseguia negar, tentou falar. Emily, eu me importo com você. Mas, há coisas que não posso controlar. Catherine aproximou-se da filha gentilmente com a voz trêmula. Minha querida, eu não queria que você soubesse disso. Eu não posso negar o que sinto, mas eu te amo mais do que tudo, e jamais faria algo para te machucar. Emily sentiu seu mundo ruir. A realidade da atração proibida entre sua mãe e seu noivo se confirmou, e o peso dessa verdade era quase insuportável. Ela se levantou com o coração disparado, incapaz de suportar a tensão no ambiente. Eu preciso de ar, ela sussurrou antes de sair correndo, deixando Catherine e Mark sozinhos, cada um atormentado pela culpa e pelo desejo. No silêncio que se seguiu, Catherine sentou-se com a cabeça entre as mãos, ciente de que a situação havia cruzado uma linha perigosa. Mark, por sua vez, sabia que o relacionamento deles com Emily havia acabado de mudar e que nada jamais seria o mesmo. Naquela noite, o triângulo proibido foi totalmente revelado, e a família agora enfrentava um dilema moral e emocional que nenhum deles havia imaginado. Os dias seguintes foram intensos e tensos. Emily evitou interagir muito com a mãe e Mark, preferindo se concentrar nos preparativos do casamento para não confrontar o triângulo emocional que se formara. Mas a distância não apagou os sentimentos que fervilhavam entre Catherine e Mark. Certa tarde, Mark foi à casa de Catherine para pegar alguns papéis do casamento. Assim que entrou, sentiu a tensão quase palpável. Catherine estava sentada na sala de estar, pensativa, com os olhos fixos em um caderno onde anotava ideias de decoração. Mark, ela sussurrou, olhando para cima. Eu sei que isso é complicado. Mark sentou-se ao lado dela, ciente de que aquele momento era perigoso. Eu sei, mas não posso negar o que sinto. Não completamente. Catherine abaixou a cabeça com o coração disparado. Sinto-me culpada, por você, por Emily, por mim mesma. Permaneceram em silêncio por alguns segundos, cada um lutando contra a atração que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. A proximidade das mãos no caderno, a respiração compartilhada, era suficiente para tornar a situação quase insuportável. Enquanto isso, Emily começou a notar detalhes perturbadores, mensagens mais longas do que o necessário entre sua mãe e Mark, ligações discretas que eles rapidamente apagavam. Uma bola de medo cresceu dentro dela. Não posso mais ignorar o que está acontecendo. O dia terminou com uma mistura de culpa e desejo reprimido. Catherine e Mark sabiam que cada momento que passavam juntos os aproximava perigosamente da linha que jamais deveriam cruzar. Emily, por sua vez, começou a se preparar mentalmente para um confronto mais direto caso as coisas continuassem a piorar. O triângulo agora estava completamente exposto nas sombras. A atração estava lá, poderosa e incontrolável. Mas o medo das consequências pesava sobre cada um dos três protagonistas. A tensão atingiu o auge algumas semanas depois. Emily começara a coletar evidências tangíveis, mensagens trocadas entre sua mãe e Mark, encontros misteriosos e, acima de tudo, a cumplicidade óbvia quando os flagrava sozinhos. A realidade agora era impossível de negar. Certa noite, Emily decidiu confrontar a mãe e Mark simultaneamente, determinada a descobrir a verdade. Ela os esperou na sala de estar com o coração disparado, pronta para encarar o que precisava ser enfrentado. Mãe, Mark, eu sei de tudo, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Esses olhares, essas mensagens, esses momentos a sós, você não pode mais esconder de mim o que está acontecendo. Catherine olhou para baixo, incapaz de continuar deitada. Emily, eu não queria que isso acontecesse, sussurrou ela com a voz carregada de remorso. Mark também não conseguiu esconder a verdade. Emily, me desculpe. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu sinto algo que não consigo ignorar. Emily sentiu seu mundo ruir. A traição era óbvia, mas o que mais a chocou foi a intensidade dos sentimentos que viu nos olhos deles. Catherine e Mark sentiam-se genuinamente atraídos um pelo outro, e essa realidade era impossível de ignorar. Por vários minutos, o silêncio reinou, pesado e doloroso. Emily se sentiu traída, mas também perdida, incapaz de saber como reagir. Os sentimentos proibidos de sua mãe e de seu noivo haviam transformado seu lar em um campo de batalha emocional. Por fim, ela respirou fundo.
Eu preciso pensar. Você precisa entender que eu não posso ficar aqui assim. Ela saiu do quarto, deixando Catherine e Mark sozinhos, ambos tomados pela culpa e pelo desejo. O triângulo agora estava totalmente exposto, e não havia como voltar atrás. A questão permanecia: eles conseguiriam controlar seus sentimentos antes de destruir tudo, ou essa atração proibida os levaria para um turbilhão irreversível? No dia seguinte ao confronto, a casa estava silenciosa, mas a atmosfera era eletrizante. Emily havia se recolhido ao seu quarto, incapaz de falar ou comer. Ela sabia que precisava tomar uma decisão: continuar o casamento apesar da traição emocional, ou terminar tudo para proteger sua integridade. Catherine e Mark estavam sentados na sala de estar, com a culpa pesando sobre os ombros. Os sentimentos que sentiam um pelo outro não haviam desaparecido, mas sabiam que não podiam deixá-los destruir a vida de Emily. Devemos escolher o que é certo, não o que queremos, sussurrou Catherine, com lágrimas nos olhos. Mark assentiu. Eu me importo com a Emily, mas não posso negar o que sinto por você. Catherine respirou fundo. Temos que deixar nossos desejos de lado para não machucá-la ainda mais. Naquele momento, Emily entrou na sala. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era firme. Pensei a noite toda. Não posso ignorar o que aconteceu, mas quero entender. Quero que tudo fique claro antes de tomar uma decisão sobre o casamento. Catherine se aproximou e pegou sua mão. Minha querida, eu prometo que nunca quero te machucar. Minha atração por Mark foi um erro. Quero consertar o que pode ser consertado. Mark, com os olhos baixos, acrescentou: Emily, eu me importo com você. Quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique deixar meus sentimentos de lado. Após um longo silêncio, Emily respirou fundo e disse: Então, temos que reconstruir. Todos nós cometemos erros, mas quero tentar consertar o que pudermos. O triângulo proibido permanecia sem solução, mas cada um havia feito uma escolha consciente. Deixar de lado seus desejos para proteger o amor familiar e a integridade de Emily. A tentação jamais desapareceria completamente, mas o respeito e a lealdade precisavam prevalecer. Essa provação transformou o relacionamento deles. Emily entendeu a complexidade das emoções humanas. Catherine percebeu o poder do amor maternal e a necessidade de controlar seus desejos, e Mark aprendeu que a atração nunca deve prevalecer sobre a lealdade. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas, mas eles escolheram o caminho mais difícil, o do amor, do perdão e do respeito.